a gente precisa falar de um assunto muito sério, então presta atenção. Todo mundo tem falhas, seus traumas, suas feridas, suas sementes de rejeição. Nossa alma, por natureza, está ferida nas mais diferentes áreas. Medo, ansiedade, timidez, nervosismo, depressão, tudo isso são frutos de sementes de rejeição que foram plantadas bem no comecinho da sua vida. E aí quando essas verdades começam a aparecer em nossa mente, de limitações que a gente tem, a nossa mente vai querer se defender. E para isso ela vai levantar mecanismos de defesa, para que a gente possa continuar na segurança de nossos pensamentos. O que dificulta totalmente o processo de cura. Mas o que acontece é que quando a gente começa a aprender mais sobre Deus e sobre nós mesmos, as verdades começam a aparecer. E se eu continuar usando mecanismos de defesa, eu nunca vou conseguir ser curado. E por isso, para eu entender a minha própria mente e poder abrir mão de vez do meu passado, eu tenho que entender que mecanismos de defesa são esses. E eu vou trazer aqui agora 3 mecanismos de defesa que a gente mais usa quando a gente é confrontado. E eu quero te lembrar que esses mecanismos podem ter te ajudado na época que você sofreu um trauma, que você sofreu um problema, mas hoje eles estão te impedindo de crescer. O primeiro mecanismo de defesa que a gente mais usa é a negação. Não admitir que existe um problema. Ou você saber que existe um problema, mas você se negar a falar sobre ele. Da mesma forma que é impossível um mecânico consertar um carro no escuro, é impossível você ir olhar o problema e se livrar desse problema se você não conseguir enxergá-lo totalmente. Aceitar a verdade é o primeiro passo para a cura. Não há vergonha em admitir que você tem um problema, que você precisa de ajuda. Vergonha é você continuar negando a existência disso e permanecendo no lugar onde você está hoje. E aí a gente vai para o segundo mecanismo de defesa, que é a racionalização. É quando você sabe que existe um problema, você até fala do problema, só que você justifica esse problema. Ah, eu faço isso porque na minha infância, eu faço isso porque eu nasci assim, porque eu cresci assim, eu não consigo mudar. Você sabe que existe um problema, você sabe que você não está 100% bem, mas você coloca desculpas no caminho para não ter que mudar, para não ter que enfrentar a verdade. Cara, não importa de quem é a culpa de você estar assim hoje. O que importa é que se você não mudar, você nunca vai viver a vida que você nasceu para viver. Então, mesmo que exista uma justificativa muito boa, pare de usar essa justificativa como um impedimento para o seu crescimento. E o terceiro mecanismo de defesa é a projeção. É um ramo da racionalização, só que você projeta a sua culpa, o seu problema, em outra pessoa. Eu sou assim porque eu fui criado dessa forma quando eu fui pequeno. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo primeiro. Você se isenta da responsabilidade na mudança da sua própria vida, porque você coloca a culpa do lugar onde você está hoje em outras pessoas que não podem fazer nada a respeito. E muitas vezes a pessoa que você culpa são pessoas que nem se importam mais com você. Amizades que te traíram, pessoas que te bulinaram, pais que não te amaram, professores que te menosprezaram. A única pessoa que está sendo prejudicada pela sua falta de aceitação da verdade é você mesmo. Agora, aceitar a verdade não significa se conformar com a verdade, mas é você aceitar a verdade, entender que há um problema, descobrir a raiz desse problema e poder tratá-lo da melhor forma. Tudo começa com uma decisão. Muitas pessoas precisam ser curadas em sua alma, em seu emocional, em sua mente. E para que isso aconteça, para que elas possam ter acesso a essa informação, lembre de compartilhar esse vídeo, curtir e comentar.